right, dear global leaders, we're back. Good evening, Mr. Luciano Vasquez. It's a pleasure to have you here once again. Cheers for our dear listeners who are listening to us right now. Really looking forward for tonight's night, que falaremos em português e inglês. Já ia me esquecendo. Ainda bem que eu lembrei, né? Então, a nossa sessão de hoje, de terça-feira, que será postada quarta lá no Spotify, né? Nós falamos português e inglês. Today, we talk Portuguese and English ao mesmo tempo, right? Então, hoje você vai aprender a expressar opiniões em inglês, tá? De forma segura. Quando eu digo de forma segura, sem correr o risco de ser rude, de soar presunçoso, sem correr o risco de utilizar palavras que você não deve e acabar danificando, vamos dizer assim, seu contato com as outras pessoas, o seu networking, né? A possibilidade ali de um possível contrato, de uma possível conexão. Sem mais delongas, vamos dar início. Então eu vou fazer 3 perguntas aqui para o Mr. Luciano Vasquez. Então, question number 1. Pay attention, guys. In English, Mr. Luciano Vasquez, in English, do you feel more confident agreeing or disagreeing? Legal, um comentário que eu acho legal trazer é quando a gente pensa em traduzir, principalmente quando estamos iniciando ali no nível básico, até mesmo intermediário, é legal a gente fazer uma tradução que é o contexto. O inglês a gente vai se basear muito no contexto. Então, quando você me faz essa pergunta, eu entendo que é como que eu me sinto, se eu me sinto mais confiante concordando ou discordando quando eu tenho essas situações que eu preciso expor minha opinião no trabalho. É isso? Perfeito, Luciano, exatamente, né? Então, Luciano trouxe um contexto interessante aqui que é reuniões, né? Estamos falando de uma situação onde você está numa discussão ou numa votação e tem uma opinião que vai de encontro com a de um colega de trabalho ou que diverge dela. É isso mesmo, Luciano. Alright, então o Luciano pode me responder em inglês e aí eu vou traduzir o que ele disser. I feel more confident when I agree with someone because it's usually shorter. It's a fast interaction. I don't have to explain a lot. And when I disagree, I feel less confident because I have to explain a lot of things. Sometimes I have to say what is not working, and that is my main difficulty. Interessante. Então, lembrando que eu vou traduzir aqui não de forma literal, mas sim, vou traduzir o contexto, até como o Luciano trouxe ali, é interessante a gente nós não nos focarmos em traduções que são literais. O que o Luciano trouxe é que quando nós concordamos, né, a nossa fala ela é mais curta, não é? Ela é mais sucinta, mais direto ao ponto, enquanto quando nós discordamos, nós temos que explicar mais coisas, falar mais, não é? Explain more things, não é? Exatamente. Perfeito. Até uma coisa que eu acabei não falando, mas como eu posso até mesmo em português eu tenho essa dificuldade, como que eu vou discordar de alguém sem soar rude, né? Especialmente quando a gente fala de liderança nesse ambiente de multinacional, de reuniões em inglês, a gente lida com pessoas de diferentes nacionalidades, né, Pablo? Dependendo da cultura, a pessoa vai ter uma reação diferente, eu posso ter um nível de sim, ou eu vou ser mais direto ou menos direto com essa pessoa. Eu posso falar não e talvez com outro público, talvez eu diga uma outra coisa. Então, cara, como que eu abordo essas situações diferentes? Não é somente saber o que falar, mas dependendo da pessoa que eu tô falando também. Perfeito, cara. É da pessoa que você está falando e a cultura, ela não só vem da nacionalidade, ela vem muitas vezes da cultura da empresa, né? Então, às vezes é uma empresa onde a cultura interna dela, as pessoas tendem a ser mais diretas. Outras empresas, a cultura tende a ser mais indireta, então você pode falar com alguém, essa pessoa pode se sentir ofendida, ou você pode estranhar a resposta que receber, né? Tudo isso vai de encontro com você escolher as palavras certas. Por isso que um dos pilares, né, do inglês corporativo, quando a gente pensa em ser eficaz na comunicação, é ser neutro, né? Não no sentido de nunca opinar, mas ser neutro com as palavras, utilizar um tom de voz que seja cordial para todos. Então é seguro, você não precisa mais ter medo de falar, porque você vai estar utilizando um set de palavras, você vai estar utilizando uma abordagem relacionada ao seu tom de voz, a expressão facial, linguagem corporal, tudo vai indicar sempre positividade. Então não há o risco de passar vergonha, né, de danificar ali uma negociação. Muito bem. Very good. Now, Mr. Luciano Vasquez, question number 2 for you.
What words do you know to sound polite in a meeting? Então aqui você está me perguntando as palavras que eu uso para soar mais educado nas reuniões. Exatamente. Sound, né, é de som no sentido de soar, né? De como as suas palavras soam. Exactly. I try to use I try to use expressions, some words to start my opinion. For example, I say in my opinion, in my point of view. This way, I'm explaining, giving my opinion, and I'm not saying who is right and who is wrong. I'm just sharing my ideas. Amazing, pretty good. Exactly. Então, né, o que o Luciano disse aqui é que ele tenta justamente compartilhar as ideias sem soar rude ou soberbo, né? Então ele usa expressões como in my point of view ou in my perspective, que é, né, no meu ponto de vista, na minha perspectiva. Estou correto, Luciano? Exato. Amazing, really good, really good. Então, pessoal, isso tudo é importante, a gente vai entrar mais a fundo depois, tá? Mas isso que o Luciano trouxe é essencial. Quando você expressa a sua opinião dessa forma, você não somente soa educado, não somente demonstra conhecimento do idioma, mas também passa mais confiança nas suas falas. Você soa mais assertivo quando você fala from my point of view ou in my perspective, por exemplo. Já vamos explicar o porquê. Por fim, question number 3, Luciano. What makes you hesitate before giving your opinion in English? O que me faz hesitar, o que me faz não dar a minha opinião em inglês? Exatamente, né? O que faz você se segurar na hora de dar a opinião, né? Você hesitar. Uhum. Yes. Well, in my perspective, from my point of view, I don't share my opinion when I feel the other person will ask me a lot of questions and I don't know how to answer the questions. When I feel I don't know the vocabulary or well, I when I think the other person will ask me a lot of things and perhaps will debate with me. Alright. Então, você evita fazer essas perguntas quando você acha que a outra pessoa vai te fazer muitas perguntas, possivelmente perguntas talvez até que você não saiba a resposta, ou não tenha vocabulário suficiente para responder, ou então que a pessoa irá debater com você, né? Debate. E quando você diz debate, você fala no sentido de conflito, você então tenta evitar um conflito, seria essa a ideia? Isso, exatamente. Eu tô passando aqui, claro, também o lado do nosso aluno, né, do lado do líder mesmo que passa por essas situações, né? Porque, claro, nós somos os professores e nós temos que saber aí muito do inglês, mas também trazendo um ponto de vista do que eu ouço muito o pessoal falando. Com certeza. Excelente ponto, Luciano. Inclusive, quem estiver aí participando também pode responder essas perguntas, tá? Essas perguntas acho que não me fiz muito claro, mas elas são para o Luciano, né? E são também para os nossos ouvintes. E nós, professores, de fato, temos que saber explicar isso, mas é normal também sentir algum tipo de ansiedade, algum tipo de medo durante uma reunião em inglês, né? É uma reunião importante. Isso vem, na maioria das vezes, não pela falta, no nosso caso, professores, né? Não pela falta do inglês, mas sim pela importância da reunião, né? Pela antecipação que nós criamos em estar lá, em querer dar o nosso melhor, ter o melhor outcome, né? O que é outcome, Luciano? Quando eu ouço outcome, me lembra o melhor resultado de todos. So a synonym to outcome is a result. You want the best result. Perfect. You are the man. Exactly. Outcome é resultado. Outcome is result. Então, implemente aí no seu vocabulary. Amazing. What is the objective, então, né? Qual é o objetivo do nosso podcast de hoje? Express opinions and disagreements clearly and respectfully in English during meetings using professional and diplomatic phrases. Então, o objetivo é expressar opiniões e discordâncias claramente e respeitosamente em inglês durante reuniões usando frases profissionais e diplomáticas. Como eu expliquei no início, você está aprendendo um tipo de linguagem que vai te possibilitar conversar com qualquer pessoa no mundo, né? Literalmente uma global language. Por isso que nós nos referimos a você como um global leader, porque o que nós queremos é que você consiga se comunicar com pessoas de qualquer país em inglês. E através do que você vai aprender aqui, você vai conseguir. Vamos para power phrases, então. Então, se a gente pensar, né, no que o Luciano trouxe, a primeira frase que a gente tem é justamente aquela. Ele falou, in my perspective, in my point of view, mas você também pode dizer from my perspective, from my point of view. Quando você faz isso, você sai do senso comum de usar o famoso eu acho que, né? I
I think é apenas eu acho que. Quando você utiliza o from my point of view, né, qual é a mensagem que você passa? Você passa a mensagem de que você tem um background profissional, tem um histórico profissional, que faz com que você seja um especialista, e quando você tem uma opinião, você utiliza toda a sua experiência, seu background profissional, para analisar a situação e renderizar uma opinião. Então isso te dá muito mais assertividade, isso te dá muito mais confiança, né, do que simplesmente eu acho, né, o famoso I think. Quando você concorda, né, você pode dizer simplesmente I agree, que é o comum, né, Luciano, mas você também pode utilizar outra palavra. Qual palavra ou frase seria essa? O que você me recomenda? Né? Tem o que está escrito ali na tabela, mas sinta-se à vontade para mencionar a tabela, para trazer mais para discussão também. Olha, eu costumo utilizar esse que nós estamos vendo, que é o That's a great point, ou I completely agree with you, ou simplesmente absolutely, absolutely. Existem algumas. Não, eu não vejo a necessidade de estender muito, então é bem rápido mesmo. Quando a gente concorda, geralmente 3 ou 4 palavras já é o suficiente, como That's a great point, I agree, I go with you. Se você quiser levar o nível mais ainda, você pode dizer I go with you on this one. I'm with you também. I'm with you. I'm with you. Quando a gente fala tudo junto, muda um pouquinho a pronúncia. Mas eu imagino que agora você está escrevendo aí, já está fazendo as anotações. Então, that's a great point. I completely agree. I'm with you on this one. São todas frases para você concordar. Amazing, pretty good, pretty good. E realmente, né, o que o Luciano falou agora é que é sucinto, porque concordar é positivo e todos gostam de respostas positivas, né? Todos gostam de ser concordados, todos gostam de estar certo, vamos dizer assim. Quase isso faz parte ali da mente humana, né? Se a discussão fosse para esse caminho, o Luciano teria muito a contribuir ali com seus valiosos conhecimentos de psicologia. Mas, como o nosso foco é o inglês, então é isso. Quando você vai concordar, né? Absolutely, I'm with you, that's a great point. Simplesmente I agree. Mas você pode sempre expandir o seu vocabulário para não falar sempre a mesma coisa. Agora, quando você discorda, aí que dificulta, né, Luciano? Porque a resposta negativa é aquela que as pessoas temem, rejeitam, né? Ninguém gosta de receber um não, né? De ser discordado. Então, qual que é o problema? Qual que é a problemática de discordar? Né? Você ser muito direto e simplesmente falar I disagree. Né? I disagree with you. Algumas pessoas, isso vale lembrar que você pode vir a conhecer ótimos global leaders, né? Líderes globais que falam I disagree. Né? Inclusive, o nosso colaborador, né, o Renar, que é gestor, né, nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, ele é gerente, o Luciano acho que sabe com mais detalhes o cargo dele. Ele conversa com pessoas, né, do meio corporativo o dia todo. E ele comentou conosco em uma aula, né, de vez em quando ele faz aula conosco, eu dou algumas aulas para ele, e ele comentou que ele conversou com um cara que falava I don't care. Mas ele não falava pra ofendê-lo, né? Ele falava, I don't care about this, né? I don't care. Se você fala, claro, não recomendo falar I don't care, alguém vai levar pro pessoal, mas você pode vir a se deparar com essa pessoa. Então, essa linguagem não é necessariamente o que você deve esperar do outro, é o que você deve utilizar para se destacar. É isso que a gente busca com o inglês corporativo. Então, não use I don't care, também não recomendamos I disagree. O que recomendamos então, Luciano, para a pessoa discordar de alguém profissionalmente? Pablo, eu vejo que uma coisa que complementa muito o que você disse é o que a gente busca aqui nesse podcast é transmitir frases funcionais que você consegue utilizar em qualquer ambiente. Por exemplo, essa pessoa que você citou, ela tem um tom mais direto e que provavelmente não vai funcionar com todo mundo. Então, caso você queira uma frase, uma estrutura que vá funcionar com qualquer pessoa do mundo, eu acredito que se você disser Maybe we can find a balance by. Talvez nós possamos encontrar um meio termo. Maybe we can find a balance by. E aí você traz uma ideia. Eu acredito que qualquer pessoa no mundo vai entender e vai ver que você tem um ponto de vista diferente e não vai se sentir mal ou desrespeitada por isso. Uma outra frase que uma outra estrutura que você pode usar é I see your point, but. I see your point, but. Que é eu entendo, eu vejo seu ponto de vista, mas eu vejo uma outra coisa. Ou até mesmo uma terceira, que é can I suggest a different approach? Can I suggest a different approach? Que é eu posso fazer uma sugestão e aí você pode utilizar coisas como o can, would ou could. Por exemplo,
Eu acredito que o can nesse momento seja bem eficiente, que é can I suggest a different thing? Can I bring a different perspective? Todas elas nesse mesmo sentido de posso trazer um outro ponto de vista? Você utilizou a palavra approach, né? Can I suggest a different approach? Então, o approach, já está escrito aí na tela para você, seria a abordagem, né? Então, eu posso sugerir uma abordagem diferente, eu acho que é uma palavra muito importante para esse contexto. E endosso, né, tudo que o nosso Mr. Luciano trouxe aí para a gente. Quando você fala com alguém, quando você discorda com alguém de alto nível, né, você quer manter essa relação boa, acredito que é essencial, todas as vezes, demonstrar que você entende a pessoa. Né? Então, além do I see your point, você também pode falar I comprehend what you mean. Vou até escrever aqui para deixarmos registrados. I comprehend what you mean. Né? Eu compreendo o que você quer dizer, eu entendo o seu ponto, I understand your point. Né? Você pode utilizar o understand também. Por quê? Você demonstra que a sua discordância ela não é não é nada pessoal. Você não está discordando de alguém porque você quer discordar, né? Você está discordando porque você tem um outro ponto de vista, não é porque você não gosta da pessoa. Excelente. E depois você Perfeito. Exato. Depois você traz diferentes sugestões, né? Como o Luciano trouxe aí. Maravilha. Então você fazendo dessa forma, você evita conflito. Você deixa claro que as suas intenções são puramente profissionais, né? E não há o risco de alguém se irritar com você por causa disso. Né? Talvez se o seu argumento não for tão bom, porque veja, a frase ela continua, né? Maybe we can find a balance by, né? E depois desse by, se for um verbo, lembra que o verbo tem que vir no gerúndio. Né? Olha o exemplo. Maybe we can find a balance by combining both strategies. Né? Então, nós podemos encontrar um equilíbrio combinando as duas estratégias, né? Both strategies, você precisa utilizar o by, também precisa do combine no ing, né? No gerúndio combine. Então, dessa forma, você sugere balance também pode ser a palavra equilíbrio, né? Pode ser, na verdade eu utilizei a palavra equilíbrio, né? Balance é equilíbrio. Então você pode trazer essa sugestão de uma forma muito menos rude, muito mais polida. E agora fica a pergunta: você tem um exemplo aí pra gente, Pablo? Pra gente ver como isso seria numa reunião. Com certeza. Então eu vou trazer aqui um áudio, tá? Eu disse de áudio de alguém, aliás, de uma conversa entre duas pessoas, né? E eles irão dar suas opiniões, suas respectivas opiniões em uma reunião, tá? Eu vou ter 5 frases, onde você que está nos ouvindo aí pode deixar a resposta no chat e o Luciano também vai me responder essas perguntas. Então são 5 frases relacionadas ao áudio que eu vou dar play agora e depois ele irá decidir se essas 5 frases que estão aqui são verdadeiras ou falsas. Let's go. The next topic is strategy. From my point of view, we should prioritize customer retention this quarter. It's more cost effective, and we already have a solid client base to work with. That's a great point. I agree. Keeping our current customers happy also strengthens our reputation and can lead to referrals. Exactly. But I know there are other perspectives. What do you think? Well, in my perspective, we shouldn't ignore client acquisition either. If we stop growing our base, we might lose momentum. Maybe we can find a balance by investing in both strategies, retention and acquisition. That makes sense. Maybe we can split the marketing budget, 60% for retention, 40% for new leads. Good idea. We could test that ratio for 1 quarter and review the results before adjusting again. Agreed. Let's schedule a follow-up next week and analyze the data. Vamos às 5 perguntas, eu vou lê-las aqui. Você que está nos assistindo ao vivo pode responder através do chat. O Luciano tentará me responder aqui. A frase número 1, Luciano, diz o seguinte: Alex believes client acquisition should be the main focus. Okay. I believe this sentence is false. He prioritizes mainly retention. Am I right? A gente vai checar depois, que aí a gente vai fazer um breakdown das afirmativas e até de repente um breakdown ali do inglês utilizado. Ok. Let's do it. Affirmation number 2. Let's go. Emily agrees completely with Alex and offers no alternative. I believe this one is also false. All right. I don't remember a lot of details, but I believe it's false. Okay. Well, we'll check in no time. Affirmation number 3.
Both speakers suggest finding a balance between strategies. I remember this one. I remember that both of them agreed. Yes, this is true. Amazing. Fourth affirmation. They agree to make a data-driven decision in the future. This is very specific, but I believe it's also true. Last but not least, the final decision is to invest 100% in retention. Oh, this one is easy. I remember it's 60-40. So it's false. They decided on a 60-40 split. 60-40, okay. So it wasn't 100%. Good. Exactly. Let's check if Mr. Luciano is correct. And guess what? Amazing. Ó, o Renato aí comentando no chat. Muito obrigado por estar assistindo, Renato. Seja bem-vindo à live. Eu te citei, viu, mais cedo, não sei se você entrou agora, mas se você conseguir voltar ali uns 20 minutinhos, né, depois eu te passo. Eu citei você hoje. Então, forte abraço aí, Renato. Maravilha. Ótima noite, Renan. Forte abraço. Excelente, meu querido. Vamos lá, então, conferir the answers, né? Check the answers. A primeira frase, então, Alex believes client acquisition should be the main focus. Então, o Alex acredita que a aquisição de clientes deveria ser o foco principal. É false, então, corretíssimo, Luciano. Alex wants to prioritize the customer retention, not acquisition. Ou seja, o que ele quer priorizar não é a aquisição, mas é a retenção de clientes, né? Prioritize. Ah, que legal a pronúncia dessa palavra, Pablo. Não é acquisition, é Acquisition? acquisition. É acquisition. Que legal. Olha. Então é um pouco diferente do português, né? A gente fala aquisição. Então é acquisition. Acquisition, exatamente. Para a gente tirar essa dúvida, eu posso abrir aqui o dicionário de Cambridge e tirarmos essa dúvida no dicionário, tá? Então eu vou digitar aqui a palavra acquisition. Então toda vez que surgir a dúvida, você aí que está nos ouvindo, precisar consultar uma palavra, eu recomendo o Cambridge Dictionary. E aí você tem um desenho de um megafone. Vamos ouvir a pronúncia falada no inglês americano, que é o que nós utilizamos normalmente? Acquisition. Exatamente, Luciano. Então, o Luciano estava correto. Acquisition, diferente do português, onde falamos aquisição. No inglês tem esse som de U. O U e o I são pronunciáveis aqui. O U não é mudo. Eu gostaria também de perguntar, Luciano, você acredita que a minha pronúncia da palavra prioritize está boa? Olha, eu acho que é prioritize. 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 Vamos ver. Prioritize. Vamos ouvir junto? E até mesmo, Pablo, é legal ver esse no dicionário da Cambridge, e dependendo mesmo da onde a pessoa é, o sotaque dela pode mudar muito a pronúncia das palavras também, né? Então, tanto que nesse dicionário da Cambridge, ele mostra duas pronúncias diferentes. Mas lembre-se que ainda tem Austrália, Irlanda, então pode variar muito ainda, dependendo do país que a pessoa está falando. Perfeito, Luciano. Um exemplo clássico é a palavra schedule, que é dita no inglês estadunidense, no inglês americano schedule, e no inglês britânico é schedule. Então você tem essa... Muito diferente, né? Exatamente, cara, uma diferença muito grande. Então, ó, Prioritize. perfeito. Prioritize in United States English e UK. Prioritize. Prioritize também, amazing. Então, é uma ótima ferramenta utilizar o Cambridge. O Cambridge é uma ótima ferramenta para se utilizar quando você não souber o que falar. Ou melhor, quando você não souber a pronúncia da palavra. Amazing. A segunda afirmação, então, isso também é falsa. Então, Mr. Luciano Vasquez acertou, já que a afirmação diz: Emily agrees completely with Alex and offers no alternative, né? Emily concorda completamente com Alex e oferece nenhuma alternativa. O correto seria: Emily acknowledges Alex's point, but suggests balancing with acquisition. Então, aquela palavra ali, ó, difícil, acknowledges, aquele palavrão, né? Aquela palavra grande, significa reconhecer. Então, a Emily reconhece o ponto do Alex, né? Acknowledges Alex's points, porém, but suggests, né? Mas sugere equilibrar com a aquisição. Então, é aquilo que a gente falou mais cedo. Ela não chega e só concorda com ele e nem só discorda, né? Ela não fala I disagree. Então, ela utiliza um vocabulário onde ela reconhece o ponto dele, porém, traz uma nova sugestão. Good work. Perfeito, ótima palavra. Acknowledge, de reconhecer. Vou usar essa na minha próxima reunião. Amazing. New vocabulary for everyone. Affirmation number 3 é true. Good work, Mr.
Então, a terceira afirmação diz que both speakers suggest finding a balance between strategies, ou seja, ambos os falantes, né, ambos os participantes da reunião sugerem encontrar um equilíbrio entre as estratégias. Exatamente. Não só isso, né? They agree on splitting the strategy and testing it. Então eles concordam em dividir a estratégia, né, e testar. Se você conhece a palavra divide, sabe também que tem a palavra split, tá? Que é essa que está aqui no gerúndio, splitting, com 2 T's, que é dividir. Amazing. A quarta afirmação também está correta, né? They agree. Então, o Luciano escolheu true. Muito bem. They agree to make a data-driven decision in the future. Eles concordam em fazer uma decisão baseada em dados no futuro. Então, toda vez que a gente tivesse driven, né? O Luciano pode me corrigir se eu não estiver correto, mas toda vez que temos driven, significa que é baseado, né? Então, data-driven, baseado em dados. Você poderia falar results-driven, baseado em resultados, né? Com direcionado a resultados. É isso mesmo, Luciano? I couldn't have said better. Mais uma para nós incluirmos na lista, né? Para concordar. I couldn't have said better. Perfeito, ó. I couldn't have. Mesmo usando aí o couldn't, eu ainda tô concordando, né? Eu não poderia ter falado melhor, resumindo melhor essa informação. Sim, você está concordando utilizando uma palavra negativa, parece que não é uma boa ideia, mas é sim uma boa ideia, tá? O que ele está dizendo é, eu não poderia ter dito isso melhor. Então, I couldn't have said better. É uma excelente sugestão, Luciano. Muito bem. Por fim, a frase número 5, phrase number 5, the final decision is to invest 100% in retention. Como o Luciano trouxe com toda a assertividade do mundo, é sim falsa, já que a decisão foi, de novo a palavra, split, né? Foi dividir entre 60% retention, né? 60% de retenção, e 40% acquisition, né? 40% de aquisição. E isso nos traz ao fim do nosso podcast, do Business Experience Podcast de hoje. Alguma consideração final, Luciano, antes de terminarmos? Olha, gostei bastante desse áudio, muito completo e recomendo muito o pessoal ouvir ele mais vezes, porque ele, apesar de ser um áudio de 1 minuto, é interessante que você ouça ele mais vezes para até mesmo voltar e ver as palavras, ver como essas palavras são pronunciadas. Então você sugeriu esse uso do Cambridge hoje, eu achei genial. Então fica aí um desafio para quem está ouvindo. Veja, revisite esse podcast e marque aí pelo menos 3 palavras e pesquise elas no dicionário da Cambridge. Muita gente me pergunta, como que eu posso aprender inglês? Você pode aprender inglês utilizando o inglês, porque no dicionário da Cambridge você vai ver uma descrição daquela palavra, o que deixa ainda mais rico o seu conhecimento sobre aquela palavra. Tem também a pronúncia, e aí você pode olhar uma palavra relacionada, e é assim que deve ser o estudo do inglês, ele deve ser legal, algo que você se interessa. Então, muito legal as frases hoje também de como concordar, como dar a sua opinião. Mandou muito bem, Pablo, na sugestão de hoje. Amazing, my friend. Muito obrigado pelo feedback. E reitero o que o Luciano falou, né? Você pode seguir as orientações dele para estudar. E, né, indo além, você pode também criar frases com essas palavras novas que aprendeu. E você pode mandar lá no grupo, tá? Você que já é nosso aluno, você está no grupo Business Experience, você pode mandar sua frase lá. Eu mesmo, professor Pablo Camargo, vou te dar um feedback, vou corrigir ali o que você acertou, vou, né, falar o que você acertou, o que você errou. Você pode mandar tanto no grupo quanto no meu grupo, né, no meu número, aliás, que está lá no grupo também. Se você não é nosso aluno, tem interesse de aprender inglês corporativo, melhorar seu inglês, comenta aí que a gente entre em contato. A gente dá um jeito de entrar em contato, ou por e-mail, ou por WhatsApp. E é importante que você sempre pense em melhorar a sua comunicação, né? Soar mais assertivo e correr menos riscos do seu negócio dar errado, da sua comunicação dar errada. Sempre utilizar um vocabulário que é profissional, que é globalmente reconhecido como adequado para situações corporativas. Esse foi o Business Experience Podcast de hoje. Muito obrigado, Luciano, pela sua presença. Glad to be here, sir. Thank you so much and see you next time. Amazing. Thank you very much and see you next time.